Eu saúdo a você que vai assistir esse vídeo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vou falar nesse vídeo sobre o dízimo, né? Então, o dízimo é a 10ª parte do lucro ou do rendimento, certo? Então, o dízimo ele está no Antigo Testamento e também se encontra no Novo Testamento, ok? E o dízimo difere da oferta, porque a oferta não tem porcentagem específica. É o que você sentir do coração, é o que você dá a Deus. E o dízimo é estipulado em 10%. Então, se você ganha R$1.000, tem que devolver 100. Se você ganha 100, tem que devolver 10. Se você ganha R$10, tem que devolver 1. É a 10ª parte, tá certo? É do rendimento ou do lucro. Por exemplo, se você trabalha carteira assinada, você pega o seu valor do que você ganha, né? Desconta o INSS, né? Do bruto, menos o INSS, né? E menos o imposto de renda, é o seu lucro, é o que você vai receber de líquido, tá bom? Do seu salário. Se você é comerciante, você vai tirar a despesa de água, luz, telefone, IPTU, despesa com funcionários, com os devidos encargos trabalhistas, né? Os impostos, o pagamento dos fornecedores. Então é praticamente do seu prolabore, que você que é empresário, do seu rendimento pessoal que você tira para você, é desse valor que você tira o dízimo, tá bom? Porque se você é comerciante, tirar 10% do produto que você está vendendo, né? Você vai ter dificuldade, você não vai ficar com quase nada, porque tem produtos que não dá nem 10% de lucro. Aí você tem que botar todas essas despesas de funcionário, contador, tudo que envolve as despesas da firma, fornecedores, impostos federais, estaduais, municipais, engloba tudo. Aí o que você tirar para você, particularmente, é o valor, desse valor que você tem que tirar o dízimo, ok? Na medida em que dermos um passo em direção a Deus, o Senhor estará um passo mais próximo de nós. E na medida em que dermos um passo em direção contrária a Deus, o Senhor estará um passo mais distante de nós. O Senhor está no mesmo lugar, no seu trono. Geralmente, quem tem que se movimentar somos nós. Em via de regra, Deus nos responde de acordo com os passos que damos em relação a Ele, salvo exceções. Observa a evolução de versículo a versículo, a seguir do texto de Malaquias, capítulo 3, versículo de 7 a 12. Então, em via de regra, quando mais você se aproxima de Deus, Deus vai estar mais próximo de você, certo? Então, quanto mais você busca a Deus em oração, em leitura da Bíblia, em louvor, vai para a igreja, cultuar o Senhor. Então, quanto você mais chega a Deus, mais perto de Deus vai estar, porque Ele está no seu trono. Em via de regra é assim. Exceções à parte, Ele faz uma intervenção divina sobre você, quando tem alguém orando por você, né? Então, em via de regra é assim que funciona. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, ok? E ele vai sintetizar a obrigatoriedade do dízimo, ok? Então vamos ler aqui Malaquias, capítulo 3, de versículo 7 a 12. É o último livro do Antigo Testamento. Ele fica junto ao Novo Testamento. A única coisa que divide o Antigo Testamento e o Novo Testamento é apenas uma página em branco na sua Bíblia. Essa página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento é proposital. Isso é para simbolizar os 400 anos de silêncio profético, ou seja, os 400 anos em que Deus não usou nenhum profeta para falar nada, né? De Malaquias foi o último, depois de 400 anos foi João Batista, né? Que foi primo de 2º grau de Jesus, ok? Então nós vamos ver o texto de Malaquias 3, de 7 a 12, versículo por versículo, com outros versículos complementares.
inclusive usando uma versão católica também. Eu estou usando uma versão evangélica, mas o que está na Bíblia evangélica está na Bíblia católica, ok? Malaquias 3,7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Versão evangélica, versão católica agora. Malaquias 3,7. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Então, eu acabei de dizer que quando a gente dá um passo em direção a Deus, Deus fica um passo mais próximo de nós, né? Então, foi o que eu acabei de falar. Em Mateus 22, 21, Jesus perguntou de quem era aquela moeda, né? Aquela história, né? Responderam-lhe de César. Então ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que é de César, os impostos federais, federal, municipais, estaduais, é de César, é de César. O que é de Deus, que é o dízimo, ok? Malaquias 3,8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E veja aqui, Malaquias 3,8 fala 3 vezes a palavra roubar. Na versão católica agora, Malaquias 3,8. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Vocês têm roubado, e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, várias vezes falando a palavra roubar. Então, não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada, evangélica e católica, que fala a mesma coisa, ok? Então, se você não está devolvendo o dízimo, você é chamado de ladrão. Por quem? Pelo pastor, pelo padre, pelo cardeal, pelo bispo, pelo apóstolo? Não, é por Deus. É Deus que está dizendo isso. Deus usou o profeta para colocar isso aí na Bíblia. Conselho de Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ok? Malaquias 3,9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Olha só, isso é grave. Na versão católica, Malaquias 3,9. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Ou seja, além de você ser a pessoa que não está dizimando, ser chamada por Deus de ladrão, Deus vai amaldiçoar essa pessoa, esse ladrão do dízimo, ok? Então, não é conversa de pastor, de padre, de ninguém. É da Bíblia. Bíblia evangélica, Bíblia católica. Então, você que não dá dízimo é chamado por Deus de ladrão e ainda é amaldiçoado porque você não está devolvendo o dízimo, ok? Então, isso já era mais do que motivo suficiente para você começar a devolver, ok? Independente de qualquer coisa, porque está escrito na Bíblia. Muito bem. Orientação de Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis... Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Ou seja, pela pessoa fato de não ser dizimista, né,
todo o dinheiro que ela tem, o dinheiro não rende, não prospera, não multiplica. É como se estivesse colocando todo o seu salário num bolso furado. Coloca o dinheiro do bolso furado, o dinheiro cai e vai embora, né? Então, Joel afirma isso. Ageu, né? Ageu capítulo 1. Em Joel 1,4, olha o que Joel 1,4 informa. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, todos esses espíritos malignos, espíritos angelicais malignos, ele atua com dor nas finanças, porque a pessoa não está devolvendo o dízimo, é chamada de ladrão, e o meu próprio Deus disse que iria amaldiçoar os que não estão devolvendo. Então, dá brecha para que no reino dos espíritos, esses espíritos angelicais do mal, interfiram nas finanças dos não dizimistas, ok? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja, para que haja mantimento na minha casa. O que é mantimento na casa? Pagar água, luz, material de limpeza, pintura, pagar o salário dos pastores, dos padres, demais funcionários contratados, né? Construção, reforma, pagar os impostos, né? Ornamentação, comprar microfone, sonoplastia, cadeiras para se sentar, né? Então toda a infraestrutura, mantimento. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, a maior fartura. Na versão católica, eu vou já comentar sobre esse versículo, Malaquias 3:10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Ou seja, você vê que no início do texto de Malaquias 7, né, a pessoa que não devolve o dízimo é considerada de ladrão e ainda vai receber uma maldição da parte de Deus. E vê que os demônios, o migrador, cortador, gafanhoto, leva as finanças. O dinheiro que a pessoa ganha é como se estivesse caindo, botando num bolso furado, e o dinheiro cai do bolso, né? Vai todo embora, não rende o dinheiro, ainda fica devendo, né? Isso por si só já era motivo para a pessoa começar a devolver o dízimo. Mas olha só como Deus é generoso. Ele diz que assim como você começar a devolver o dízimo na igreja, né? Façam prova de mim. São poucas as vezes que a Bíblia Sagrada permite que você prove Deus. E essa é uma das ocasiões em que Deus permite e até pede que você prove Ele. Olha, começa a devolver o dízimo, que ficou para trás eu perdoo. Você peça perdão por não ter devolvido e daqui para frente é outra coisa, tá bom? O ontem não existe mais, né? O amanhã ainda não existe, o que existe é hoje. Então a partir de hoje você começa a dizimar. Aí Deus disse, ponham-me, aprova-me. Aqui ele assinando, né? Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, ou seja, as portas abertas da prosperidade, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, fartura. Ou seja, antes de dizimar, o dinheiro é colocado no bolso furado, sempre é gasto com alguma coisa e ainda fica devendo. Quando você começa a devolver o dízimo, o dinheiro começa a multiplicar, começa a render, começa a sobrar e com abundância. Agora, é claro que você tem que gerenciar suas finanças também. Você não pode gastar mais do que recebe, tá bom? Muito bem. Consequências
em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ao não dizimista, mas ele começa a dizimar. 2 Crônica 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só que benção, né? É promessa de Deus. E se você é dizimista, não está acontecendo isso, Senhor, eu faço prova de ti. Eu sou dizimista fiel, estou devolvendo os meus dízimos, estou gerenciando minhas finanças com responsabilidade, com prudência. E a palavra não está se cobrindo. Eu apelo pela tua justiça que o Senhor manda a gente fazer prova. Eu quero essa janela dos céus aberta, as portas abertas da prosperidade, da fartura, da abundância. Aí você usa a palavra, ok? Agora, essas foram as consequências em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Agora, os benefícios no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26. Restitui-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Existem vários exércitos de Deus, né? Os exércitos angelicais, dividido em 2, o do bem e o exército angelical do mal. O exército de estrelas nos céus, o exército de seres humanos, né? Então, tudo é exército do Senhor, né? Então, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Deus vai restituir. Se você é dizimista fiel da casa de Deus, você faz prova de Deus. Pai, eu quero a restituição do que o devorador me levou, tá bom? Do gafanhoto levou. Eu quero a minha devolução. E Deus vai atender a sua oração, porque Deus quer que você fale, que você ore a Deus. Malaquias 3:11. E por causa de vós quem? Dizimistas, repreenderei o devorador. Para quê? Para que não vos consuma o fruto da terra. E o que mais? E a vide do campo não vos será estéril, ou seja, vai ser fértil. Diz o Senhor dos Exércitos, ele assina embaixo. Na versão católica, Malaquias 3:11. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Olha só que benção, né? Você deixa de ser ladrão, deixa de ser amaldiçoado, Deus começa a te abençoar, começa a te proteger, né? E você começa a prosperar. Olha só que maravilha. Lembrete de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ou seja, se a pessoa não aprende a dizimar do pouco valor dos seus ganhos como salário ou como empresário, né? Não aprende a dizimar, como é que Deus pode colocar grandes coisas? Porque se você é infiel no dízimo do valor pequeno, do salário mínimo, como é que você pode ganhar 50 salários mínimos? Se você não dizima com salário mínimo, você vai dizimar com 50 salários mínimos, porque o valor vai dar alto do dízimo? Você não vai. Então quem é fiel não pequenas coisas, começando a dizimar de um salário mínimo, quando você chegar a ganhar 100 salários mínimos, você vai dizimar naturalmente, porque você já é fiel desde o pouco, né? Você já é justo desde o pouco, e no muito você vai continuar com a sua fidelidade, com a sua justiça. Então comece, a partir de hoje, a ser fiel, a ser justo. Malaquias, capítulo 3, versículo 12.
E o que vai acontecer quando você é dizimista? E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Assina embaixo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, as pessoas vão dizer, rapaz, esse cara é próspero, ele é feliz, olha só como Deus está abençoando ele, né? E tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque ele começou a devolver o dízimo, ou continua a devolver o dízimo, ok? Na versão católica, Malaquias 3,12, todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica, ou seja, tudo que planta dá, frutifica, é fértil. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. A felicidade em dar. Atos, capítulo 20, versículo 35b. Recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Lucas, capítulo 6, versículo 38a. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Ou seja, você vai devolver o dízimo e você recebe tudo multiplicado, né? Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, ok? Isso aí foi no último livro do Antigo Testamento, tá bom? E o que diz o Novo Testamento sobre o dízimo? Será que Jesus e os apóstolos mandaram abandonar a prática do dízimo? O dízimo é só para o judeu, não é para o cristão? Vamos ver se a prática não é no Novo Testamento continua ou não. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Então é Mateus 23, 23. E começa com uma palavra ai. Ai é uma palavra condenatória, de juízo. Então, ai é uma palavra de condenatória de juízo. É como se fosse uma dor. Ai, uma dor. Ai. É mais ou menos isso, a expressão da palavra. Uma dor. É uma condenação de juízo, né? É uma dor, às vezes é física, às vezes é dor mental, espiritual, ok? Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Quais são essas coisas? Praticar o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E não omitir aquelas. Quais são aquelas? Continuar a devolver o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Bom, só um texto do Novo Testamento já seria mais do que o suficiente para dizer que o dízimo continua, tá bom? Passou do Antigo Testamento, passou para o Novo Testamento, continua a prática do dízimo. Esse texto já seria mais do que o suficiente. Vamos ver outro texto. Agora, eu vou aproveitar aqui e vou ler na versão católica, o Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, e o de serem bondosos, e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer. Quais são? Obedecerem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, de serem bondosos e de serem honestos. Sem deixar de lado as outras. Quais são as outras? Continuar a dar a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho. Aqui na versão católica. Como eu falei para vocês, aqui é Mateus. Agora vamos ver outro texto do Novo Testamento. É Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas ai de vós, olha de novo essa palavra, ai, uma palavra de condenação, de juízo, de dor, de sofrimento. Ai. Físico, mental, espiritual. Mas ai de vós, fariseus,
que dizimais a hortelã e a ruda e toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas. Quais são? Não desprezar o juízo e o amor de Deus. E não deixar as outras. Quais são as outras? Devolver o dízimo da hortelã, da ruda e de toda a hortaliça. Ok? Agora na versão católica, Lucas 11:42. Ai de vocês, fariseus. E aqui Deus está falando para a gente que é da igreja católica, que é da igreja evangélica. Para você que é cristão. Aqui Deus não está falando para ateu. Está falando para os religiosos, católicos e evangélicos. Ok? Todo aquele que se diz cristão. Então é para você, não é para quem é ateu. É para você que é cristão, que essa palavra está sendo direcionada. Lucas 11:42 na versão católica. Ai de vocês, fariseus, pois que dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da ruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer. Quais são? Ser justo com os outros e amar a Deus, sem deixar de lado as outras. Quais são as outras? Continuar a dar a 10ª parte da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças. Okay? Então, nós vimos que no Antigo Testamento e no Novo tem a obrigatoriedade, é uma ordenança, você devolver os dízimos, tá? Tanto no Antigo Testamento como no Novo. Lembrete, a prática da devolução do dízimo existia antes da lei e continua depois dela. Vou repetir o lembrete. A prática da devolução do dízimo existia antes da lei e continua depois dela. Ou seja, antes da lei ser estabelecida, já havia essa prática. A lei do dízimo está em Levítico, capítulo 27, versículo 30 e 32. É lei no Antigo Testamento, né? E no tempo do Novo Testamento, continua essa prática. Provando isso, antes da lei ser dada em Levítico, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 20. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí, Abraão, aqui não é ai, aqui é aí, acolá. Aqui não é ai, é aí. Aí Abraão deu a Melquisedeque, que é Jesus, né? A teofania no Antigo Testamento. Abraão devolveu a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Então você vê que o patriarca Abraão deu todo o dízimo dos despojos de guerra, entregou a Jesus, que era Melquisedeque, na figura de Melquisedeque, no Antigo Testamento. Antes mesmo da lei ser posta como obrigatória. Em outro texto, do próprio Gênesis, 14 versículo depois, Gênesis 14, 20, agora é Gênesis capítulo 28, no versículo 22. Jacó devolveu o dízimo de tudo também. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, os patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui mostra que Abraão e o seu neto Jacó, antes do dízimo ser instituído como lei, em Levítico capítulo 27, ou seja, é Gênesis, Êxodo e Levítico, ok? Gênesis, aí passa o capítulo todinho de Êxodo, aí num outro livro, o terceiro livro de Moisés, lá em Levítico, capítulo 27, é que vai falar sobre a ordenança do dízimo. Então você vê que antes de Deus colocar como lei no papel, já existia a prática de Abraão com seu neto Jacó, ou seja, Jacó com seu avô Abraão já dizimava. Então, não tem como você dizer que não é obrigatório. Que está no Antigo Testamento e está no Novo. Mas, meu irmão, minha irmã, a grande bênção é que Deus vai lhe abençoar.
salvação, prosperidade, paz de espírito, alegria da salvação. Você vai prosperar. Você vai para frente. Ok? Você está fazendo benefício para a obra de Deus. Ao fato de você dizimar, você está pagando o salário dos padres, dos pastores, porque padre também recebe salário, ok? O padre não come, não se veste, não usa desodorante, perfume, não calça sapato, né? Roupa íntima. O padre também usa tudo isso, como o pastor também, ok? E o pastor ainda, a despesa dele é maior porque ele é casado, tem a mulher, tem os filhos. O padre é solteiro, então o salário é só para ele, mas o pastor ele tem que ganhar mais, né? Tem a mulher, tem os filhos, tem colégio, né? Tem roupa para todo mundo, alimentação para todo mundo, né? Vestir, calçar, ok? Esse dízimo é para isso, é para quando você chegar lá na sua igreja, né, católica ou evangélica, ter ar-condicionado, ter um bom banco para você sentar, né? Você ter um conforto, ter água no bebedouro, tudo isso tem que pagar. Tem que pagar a fornecedora de energia elétrica e de água também, ok? Comprar material de limpeza para estar tudo limpinho, cheiroso, para você fazer uma perfeita adoração a Deus. É através dos seus dízimos, ok? O dízimo é 10%. Se você quiser dar mais, fica à vontade. Não pode dar é menos de 10%. E a oferta é o que você sentiu do coração. Não tem percentual. É o que você sentiu do coração, ok? Muito bem. E cuidado com alguns adágios populares, como este. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Porque no céu não existe nenhum tipo ou espécie de cristão Robin Hood. Não se deixe enganar. Aquele que roubava, não roube mais, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Aí você tem Efésios, capítulo 4, versículo 28. Você tem o livro de Romanos, capítulo 13, do versículo de 9 a 10. Ok? Eu estou tirando disso porque eu vou dar aos pobres. Você não é crente Robin Hood. Não existe crente Robin Hood na igreja cristã. Não existe isso, ok? O dízimo é uma coisa. O que você vai ajudar a exercer sua caridade, o seu amor ao próximo, é outra coisa, ok? Em Provérbios 14, 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Morte física e espiritual. E até mesmo financeira, né? Bom, de posse disso, sabemos que temos que devolver para a gente poder adorar a Deus com os irmãos num lugar, né? Isso é uma benção. Deus vai abrir as portas, as janelas do céu, vai derramar chuvas de bênção sobre vocês. Agora, infelizmente, é com muito pesar que eu digo que algumas denominações evangélicas, em nome da fé cristã, estão extrapolando no zelo para arrecadar dinheiro para a manutenção do templo. E com muito pesar digo, os dízimos e as ofertas nestas igrejas, algumas, né, não são todas, algumas, passaram a ser um meio de salvação e não fruto, resultado da verdadeira salvação. Devolvo os dízimos e as ofertas porque sou um cristão salvo e não para ser salvo. Agora, se não devolvo, aí sim já é uma evidência que ainda não sou salvo, né? Porque a Bíblia diz que ela é ladrão. Quem não devolve o dízimo está roubando. Que ainda não nasci de novo, ou seja, do Espírito Santo. João, capítulo 3, versículo 3 a 8. Não podemos comprar ou barganhar as bênçãos do Senhor, ok? Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ok? Adorando-o, glorificando-o e andando em santidade, mediante confissão e sincero arrependimento de nossos pecados, mudando de vida, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que todas estas coisas que se aplicam aos dias de hoje, né, saúde espiritual e física, alimentação, vestimenta, moradia, carro, família,
paz, trabalho, emprego, dinheiro e muito mais nos serão acrescentados. Portanto, não andeis aflitos. É o que diz Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. A inconcebível procura sistemática e insaciável de recursos financeiros junto às ovelhas tem tomado proporções insuportáveis no corpo de Cristo, chegando a sufocar as ovelhas. Alguns pastores, bispos e apóstolos atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros das ovelhas e fiéis. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, ou seja, o peso é só para os outros, mas eles mesmos não querem carregar. Mateus 23, 4. Algumas ovelhas, na hora do recolhimento dos dízimos e oferta, chegam a ficar constrangidas e traumatizadas com este martírio, de tanto este sacerdote pressioná-las para contribuírem. Uma ambição e ganância desenfreada de ânsia incontida, comparável aos tempos da Santa Inquisição, na venda das indulgências, que foi prática da Igreja Romana no passado. Também fazer o quê, né? Infelizmente, acabam involuntariamente transformando a adoração a Deus num verdadeiro culto ao dízimo, com veemente devoção às ofertas. Repetindo, infelizmente, acabam, eles nem estão, às vezes nem se percebe que estão fazendo isso. Acabam transformando a adoração a Deus num verdadeiro culto ao dízimo, com veemente devoção às ofertas. Na prática, querem um segundo dízimo para arrecadarem 20% ou mais. E é por causa de uma minoria desses líderes religiosos, avarentos e gananciosos, que todos os sacerdotes acabam levando a fama de que todos os pastores são ladrões. Usam constantemente o texto de Gênesis, capítulo 22, do versículo de 1 a 19, no qual Abraão é provado e aprovado pelo Senhor, onde ia oferecer em holocausto o seu melhor, o seu filho Isaque. Mas, analisando cuidadosamente este texto, Gênesis 22, 1 a 19, averiguamos na realidade que Abraão não sacrificou nada do que lhe pertencia, dos seus familiares, mordomias ou posses, nem seu filho Isaque ou Ismael, nem sua esposa Sara, nem sua própria vida, nem a de seus empregados, nem joias, nem veículo, dinheiro ou propriedade, e nenhum sequer de seus animais. Abraão não sacrificou nada do que era dele. Na verdade, o que Abraão sacrificou foi um carneiro que estava preso pelos chifres entre os arbustos, pelo qual Deus já havia providenciado. O tudo de Abraão não se consumou. A única coisa que se concretizou de Abraão foi o nada, nada, pois o Senhor substituiu a vida de Isaque, do seu filho, por um animal. Ou seja, é tudo ou nada, você dê tudo para a igreja. Não é assim que funciona, meus irmãos. Dá tudo ou nada. Eu estou falando aos sacerdotes, não façam isso. Porque esse texto, se você for analisar, não está sendo como alguns de vocês, são poucos, né? Mas esses poucos que estão fazendo, você tem que dar tudo para a igreja, porque Abraão ia sacrificar seu filho e Deus não permitiu. E no lugar dele, já tinha providenciado um carneiro para sacrificar no lugar do seu filho Isaque. Então, Abraão não sacrificou a vida dele, da sua esposa, do Isaque, do filho da esposa, o Ismael, filho da concubina, não sacrificou nenhum empregado dele, nada, nada. Não deu joias, não deu animais, nada. Ok? Então, usando a analogia de Abraão e Isaque, você que sacrificou no altar destas igrejas todo o seu dinheiro ou bens materiais, o pastor, bispo ou apóstolo, ou seja, quem for, deveria lhe dizer que você passou na prova da fé
e que levasse de volta tudo o que você ia sacrificar, pois Abraão trouxe de volta o seu melhor. E a analogia do carneiro preso pelos chifres que Deus providenciou seria o dízimo que você entrega mensalmente, que já se encontra na tesouraria da igreja, dessas igrejas, ok? O salmista dá vários conselhos no Salmo 37, do versículo 1 ao 40. Jesus, quando chegou no pátio do templo, advertiu seriamente os religiosos vendilhões, os business da fé daquela época, e continua a nos admoestar e exortar hoje. Vejamos o que os três textos reunidos em um só nos falam. Então, Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, Mateus 21, do 12 ao 13, e João, capítulo 2, versículo 14 a 16. Juntando esses três textos juntos, saiu esse texto aqui, ok? Que eu vou parafrasear para vocês. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no pátio do templo e fez sair com violência todos os vendedores e compradores que ali estavam negociando bois, ovelhas, pombas e dinheiro. Nos dias de hoje, em algumas igrejas, o comércio seria de bíblias, livros diversos, CDs, DVDs, pendrive, jornais, rifas, velas, fitinhas, estátuas, imagens de escultura e de fundição, e por aí vai. Será que nos dias de hoje Jesus não faria tudo novamente? Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro para o povo, e as moedas se espalharam pelo chão, e derrubou as cadeiras dos que comercializavam pombas, e disse-lhes: tirem tudo isto daqui. Parem de fazer da igreja de meu pai um mercado idólatra. Então Jesus fez um chicote de cordas e fez sair com violência toda aquela gente do pátio do templo e também os animais. E não deixava ninguém atravessar ou circular pela igreja carregando mercadorias da fé judaica cristã, que acabavam funcionando como produtos de idolatria. E Jesus doutrinava a todos assim. Na Bíblia Sagrada está registrado que Jeová disse o seguinte: a minha igreja será chamada casa de adoração ou de oração para todos os povos, e não de se comercializar artigos em nome da fé em Deus. Mas vocês, religiosos apóstatas, vendilhões de souvenirs da fé, a modificaram num esconderijo de ladrões, de pessoas avarentas, gananciosas e idólatras. A cúria religiosa, líderes sacerdotais, mestres e doutores da lei, ouviram isso e começaram a buscar uma maneira de matar a Jesus, porque viu que seus negócios da fé estavam na iminência de sucumbir. O que não é muito diferente nos dias de hoje em algumas igrejas cristãs. Mas tinham medo de Jesus porque o povo admirava os seus ensinamentos. Naquela época, o comércio da fé era feito no pátio do templo. Nos dias de hoje, a ousadia está tão grande que é realizado dentro do templo. Saibam, povo de Deus, que coisas e objetos em si não transformam vidas, não salvam ninguém do inferno, não afastam demônios e maldições, não purificam lares e não trazem bênçãos. A maioria das suas reuniões, campanhas e congressos realizados geralmente tem como objetivo principal arrecadar bastante dinheiro e bens materiais, além de torná-los eternos dependentes das mesmas. Irmãos, abra os olhos espirituais. A Bíblia Sagrada nos diz claramente que, se estivermos sujeitos a obedecer a Deus, que se formos um cristão fiel, que o diabo fugirá de nós. João, capítulo 8, versículo 31 e 36. Tiago, capítulo 4, versículo de 4 a 10. Salmo 34, versículo de 4 a 22. Depois você dá um pause, volte, anote e verifica na sua Bíblia católica ou evangélica, ok? Portanto, nenhuma coisa ou objeto pode salvar, curar,
libertar ou limpar a alma, corpo e espírito de alguém. Somente Deus, o Senhor, pode fazer todas estas coisas. Mas isso só acontecerá quando houver arrependimento sincero, confessarmos e abandonarmos os pecados em nome do Senhor Jesus. Leia Mateus capítulo 16, versículo 14 a 18, Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14, Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32, capítulo 5, de 1 a 20, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Salmo 51, de 1 a 19. Então depois você dá um pause, anota e leia na sua Bíblia católica e evangélica esses textos. Simplesmente escrever em papel seus pecados e problemas e queimá-los no púlpito ou em qualquer outro lugar não os tornarão livres de suas dificuldades e pecados. Leia Provérbios capítulo 28, 13, Atos capítulo 2, versículo 38 e 1 João capítulo 1, de 7 a 10. Então, eu estou citando para você os textos bíblicos para você conferir o que está escrito na Bíblia, ok? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? João 8,32. Muito bem. Eles fazem de uma única exceção à regra como coisas cotidianas. E o que deveria ser na prática cotidiana torna-se exceção para eles. Usam textos completamente descontextualizados, como dos lenços e aventais do apóstolo Paulo, para justificarem a prática contínua no uso de objetos e símbolos sagrados, no intuito de arrecadarem bastante dinheiro em prol da obra de Deus, através da distribuição de inúmeros envelopes. Através da distribuição de inúmeros envelopes, com apelos em cima de apelos para colherem dízimos e pedirem ofertas nas suas mais variadas formas de sacrifícios, votos, propósitos, pactos, alianças, etc. Na prática, acredito que a fé só pode ser estimulada ou provocada através da doação de dinheiro e bens materiais. Olha, às vezes eles são bem intencionados, às vezes não estão se apercebendo o que estão fazendo. Por quê? Por achar que estão orando de madrugada, lendo a Bíblia, jejuando, louvando a Deus, se consagrando para Deus usá-los. E Deus usa mesmo. Toda aquela pessoa que é dependente de qualquer coisa, Deus usa. Você está orando bastante de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Você está lendo a Bíblia. Seja lá qual for a cor da Bíblia. Bíblia evangélica ou católica. Está jejuando. Está se consagrando. Deus, através dos dons espirituais, usa a pessoa. E às vezes a pessoa está sendo usada por Deus e está querendo auferir lucros com isso, né? Aí, durante o culto, envelopes em cima de envelopes. Isso está errado, meus irmãos. Não faça mais isso não, por favor, em nome de Jesus. Se conserte diante de Deus. Eu vou orar por vocês em prol das finanças e da prosperidade. Você que está querendo um carro novo, uma casa nova, comprar ou vender, promoção, aumento de salário, coloque aqui dentro do envelope uma oferta, né? Quer dizer, onde está isso na Bíblia? Esse envelope é em prol da família, dos parentes, da salvação pelos filhos, casamento, para que dê tudo certo. E aqui dentro você coloca, ó, uma oferta, dê o seu melhor. Quando ele fala assim, dê o melhor, dê a maior quantidade. É isso que eles querem dizer. Dê a maior quantidade. Líderes, não façam mais isso. Isso é contra a palavra de Deus. Causas impossíveis, causas na justiça. Nós vamos orar por você. E eles oram mesmo. E a pessoa recebe as bênçãos, tá? Olha só.
O envelope tem esse propósito, que você vai colocar a sua melhor oferta, que na verdade isso quer dizer a maior quantidade de dinheiro possível. Deus vai usar eles vão orar pelo seu problema. Mas isso aqui é mercado da fé, mercado da oração. Não faço mais isso. Aqui é o envelope da inveja, do mau olhar, obras de feitiçaria, para cair tudo por terra da sua vida. Mas aqui dentro, bote a sua melhor oferta aqui dentro do envelope. Nós vamos orar por você em prol disso. E você vai receber a sua bênção. E recebe mesmo, ok? Recebe. Se você tiver fé, estiver fazendo isso, você vai receber essa bênção. Só nesses que estão pedindo oferta do envelope pela essa causa, isso não é do agrado de Deus. Ok? Se você que tem o Espírito de Deus, que é um sacerdote, que está me ouvindo esse vídeo, pergunte a Deus. Pergunte ao Espírito Santo se está certo o que vocês estão fazendo. E o que eu estou abrindo os olhos de vocês. Ok? Esse outro envelope é pela saúde. Se você está com problema de enfermidade, nós vamos orar para que você seja curado. Mas aqui dentro, bote uma oferta, o seu melhor, ou seja, a maior quantidade possível de dinheiro. Isso não é de Deus, ok? Se tiver com vício, um familiar, um parente, um amigo, né? Nós vamos orar para que ele seja liberto do vício. E aqui dentro do envelope, você coloca a sua melhor oferta, né? Para agradar a Deus, coloca o seu melhor, a maior quantidade. Se você está com as portas fechadas, vamos fazer uma causa, uma campanha de portas abertas pelo emprego, pelo trabalho, pela prosperidade. Coloca aqui dentro a sua oferta. Isso é comércio da fé. Isso não é de Deus. Você não vai ver em nenhum momento em que Jesus e os apóstolos faziam milagres, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, né? Vocês têm alguma coisa para dar? Não, não existe isso na Bíblia. Meus irmãos, cuidado com isso. Isso não é de Deus. Se arrependam. Façam a campanha, ok? Um papelzinho sem ser envelope. Olha, nós vamos fazer essa campanha por isso, por aquilo, pelo aquilo outro. Mas não peça oferta vinculada. Ore. Se você que tanto estimula a fé às suas ovelhas, aos seus fiéis, que você coloca a fé das ovelhas lá em cima, porque você não coloca a sua própria fé lá em cima, que o dinheiro dos dízimos já é para tudo isso, que é para manutenção do templo. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, ore para que Deus abençoe os dízimos dos dizimistas, para que eles prosperem, para que o dízimo deles aumentem. Ok. E você tem que ensinar uma vez ou outra, mas de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, falar em dízimo e oferta, você está deixando de pregar o evangelho genuíno de Jesus para pregar o evangelho da finança. Aí passa de ser o evangelho da salvação, passa a ser o evangelho das finanças. Ok? Não faça isso. O dízimo que as suas ovelhas estão dizimando já é para manutenção. Faça as campanhas só com papelzinho, colocando os versículos bíblicos em prol daquilo. E deixe que a pessoa, ela oferte ao Senhor, porque você tem que devolver mensalmente, né? O dízimo e a oferta. E a oferta, deixa que ela flua do seu coração, que Deus vai falar no coração dela. Pela gratidão, pela resposta das orações. Eu sei que Deus usa vocês que estão fazendo isso aí. Deus usa. Mas cuidado, isso não é de Deus, tá bom? Muito bem. E o texto dos lenços e aventais do apóstolo Paulo não estava relacionado ou vinculado ao uso de dinheiro ou bens materiais, através dos dízimos ou ofertas. E só não usam o texto que fala da sombra do apóstolo Pedro, porque não tem como representar de uma forma palpável, pois fica impossível comercializar uma coisa impalpável, invisível. Você não vai encontrar nenhuma passagem na Bíblia Sagrada que após realizar suas curas, milagres, ressuscitar os mortos, expulsar demônios, etc., Jesus e os apóstolos tirarem ofertas ou colherem dízimos. E é justamente isso que acontece com estes sacerdotes.
eles se aproveitam do dom espiritual, que não é seu, que é emprestado do Espírito Santo, que receberam, e faz isso constantemente. Estes líderes religiosos deixaram de usar os dons espirituais para o que é justo e verdadeiro diante de Deus e passaram a comercializá-lo em troca de favores e benefícios pessoais. Há um enorme perigo no uso do dinheiro com propósitos errados. Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Observe o que aconteceu com Simão, o ex-mágico. Novo Testamento. Atos, capítulo 8, versículo 17 ao 20. 17 ao 24. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois que vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me aconteça. Ou seja, Simão era mágico. E pela sua profissão de ilusionista, né, de enganador, fazendo aquelas mágicas, aqueles truques, ele ganhava dinheiro com isso. Mas ele ouviu o evangelho. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ele se converteu, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E na caminhada com os apóstolos, ele observou que quando os apóstolos empunhavam as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo, que é a maior dádiva do ser humano. Não é ganhar dinheiro, é receber o Espírito Santo. E ele viu aquilo, aí ele pensou, aí voltou ao velho homem, né? A sua carnalidade. Eu vou ganhar dinheiro com isso, porque se os apóstolos passarem esse dom para mim, e em quem puser as mãos receber o Espírito Santo, eu vou ganhar dinheiro. Adivinhe quem está imitando isso aí do Simão, o mágico. Adivinhe ofertas em prol de uma campanha, de um pacto, de uma aliança, de um propósito, de um sacrifício. Quem está imitando o Simão, o ex-mágico? Está comercializando as suas orações, a imposição de mãos. Quem está? É isso, meus irmãos, que está acontecendo. Arrependam-se. Volte atrás, pare com isso. Você que coloca a fé das pessoas lá em cima, coloque a sua lá em cima. Que os dízimos vão entrar e vai ser mais do que o suficiente para manter as despesas do templo. E você fazendo uns papelzinhos, panfleto, olha, a campanha de hoje é sobre isso. Não vincule dinheiro a isso, a dízimo e nem oferta. E ore para que realmente as pessoas recebam a bênção, como tem recebido, colocando dinheiro. Só que você não está agradando a Deus fazendo isso, ok? Você está indo contra a palavra. Você está se assemelhando ao Simão, o ex-mágico. Ele pensou que ia ganhar dinheiro com a imposição de mãos, derramando o Espírito Santo em cima das pessoas. E olha que Pedro falou pesado com ele. Talvez seja salvo pelo intento maligno do seu coração, querendo ganhar dinheiro com os dons espirituais. Mas para você há perdão, meu irmão. Volte atrás, pare de fazer isso. Você que é apóstolo, que é bispo, que é presbítero, que é pastor, que é diácono, que é dirigente, que é padre, cardeal, a serviço. Se alguém de vocês está fazendo isso, se alguém, não são todos, é uma minoria, se alguém está fazendo isso, pare de fazer, ok? Há uma recomendação do Senhor Deus em Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos,
limpai os leprosos. Aqui é uma redundância, né? Se você está enfermo, você está sendo limpo, né? Curar e limpar está sendo sinônimo. Curai os enfermos e limpar os leprosos. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Só coloque um papelzinho branco pela campanha. O que você recebeu de graça, você dê de graça. Que Deus vai lhe abençoar, ok? E requer lembrar-se que a pessoa que se consagra muito, orando, jejuando, louvando, lendo e estudando a Escritura Sagrada, e pela misericórdia de Deus recebe os dons espirituais e se permite ser usado pelo Espírito Santo, isso não são evidências da pessoa ser salva da condenação ao inferno. Você que recebeu o Espírito Santo, está orando, está curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando demônios. Você só expulsa demônios se você tiver o Espírito Santo. Ok? Você só vai curar alguém, ressuscitar os mortos, se você tiver o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo porque você ora, você jejua, você lê a Bíblia, se consagra. Mas isso não são evidência da salvação da sua alma. Preste atenção, você. Se Deus está falando com essa minoria, preste atenção. Se você está comercializando os dons do Espírito que Deus está lhe usando, cuidado, que isso não são evidência da sua alma ser salva. Deus está operando porque você tem o Espírito Santo. Mas não quer dizer que na hora da morte, se o Espírito Santo vai continuar com você, né? Ele vai sair antes de você e você não vai estar salvo. A evidência da salvação é para quem demonstre o fruto do Espírito Santo na sua vida. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 26. Aos que demonstrarem o fruto da sua carne, estarão perdidos. Frutos da carne. Fruto do Espírito é diferente. Gálatas 5, 19 e 21. Por isso, indaga-se. Estes já receberam aqui na terra as suas recompensas ou galardões. Ou seja, você que tem o Espírito Santo que está comercializando, você já recebeu o seu bem aqui na terra. Agora, se você vai ser salvo e vai receber alguma coisa lá, é outra coisa. Ok? E aqui vai o alerta. Mateus, capítulo 7, do versículo de 20 a 23. Vou repetir para você que está fazendo isso. Eu sei que você não vai mais fazer, porque eu estou alertando, porque às vezes você está fazendo a sua ingenuidade, falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que você está conhecendo essa verdade agora, você vai ser liberto. Mateus 7, de 20 a 23. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, aqui Jesus falando agora. Mateus 7, 23. Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, você está sendo usado pelo Espírito Santo? Ok, glória a Deus. Deus está respondendo suas orações? Glória a Deus. Mas quando você morrer, Jesus pode dizer isso para você. Não te conheço. Aparta-te de mim. É sério isso. Você está brincando com a sua salvação. E eu sei que você não vai mais brincar com a sua salvação. Esse vídeo aqui não é para jogar pedra em você. É para estender a sua mão a você, para você se consertar. Ou vocês se consertarem. Ok? Eu sei que vocês vão se consertar, porque muitas pessoas estão fazendo isso na ingenuidade, na ignorância. Mas agora,
Vocês estão conhecendo a palavra, né? Então, eu acredito que vocês vão mudar, em nome de Jesus. João, capítulo 12, versículo 6. Observe que Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos. E quem escolheu ele? O próprio Jesus. Se lembra daquele caso do perfume? Que Maria foi ungir os pés de Jesus, enxugou os seus cabelos, e Judas se levantou. Ah, mas esse perfume aí custa 300 denários. É muito caro esse perfume. Por que não se vende isso aí e dá para os pobres? João capítulo 12, versículo 6. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Olha o que Jesus disse. A Bíblia diz, João capítulo 12, versículo 6, Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que lhe punham nela. Judas Iscariote foi salvo? Veja que Judas Iscariote começou bem o seu ministério. Judas Iscariote também expulsava os demônios, fazia sinais e maravilhas. Mas depois, com o tempo, ele foi se decepcionando, que o reino de Jesus não era terreno, o reino de Jesus é espiritual. Ele se decepcionou, que ele queria ser o ministro da fazenda, o ministro da economia. E toda vez que a população queria aclamar Jesus como rei aqui dessa terra, né? Aí Jesus se esquisava, porque o reino dele não era aqui desse mundo, era espiritual, né? Ele se decepcionou. Ele queria ser ministro nos dias de hoje, né? E foi um dos que Jesus escolheu, e Deus usava ele. Então, foi salvo Judas Iscariote? Não, foi para o inferno. Cometeu suicídio. Foi para o inferno Judas Iscariote. Então, meus irmãos, por favor, não façam mais isso, ok? Deus está dando uma grande chance de alerta a vocês. Não façam mais isso, em nome de Jesus. Que Deus ama vocês e quer continuar a usar vocês, mas sem isso aqui, ok? Em nome de Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada nenhum texto onde os profetas e apóstolos ficaram ricos. Apenas os reis de Israel. E o maior exemplo de vida para todos nós é o próprio Senhor Jesus, Rei dos reis, sacerdote dos sacerdotes, que nasceu numa manjedoura, viveu como carpinteiro e foi sepultado num túmulo emprestado. Usam equivocada e propositalmente o texto de Atos, capítulo 4, versículo 32 a 37, alegando que as ofertas eram depositadas aos pés dos apóstolos para uso particular deles. Ao contrário de tudo isso, os apóstolos, desprovidos de avareza e de ganância, repartiam os valores arrecadados a cada pessoa necessitada, segundo a sua necessidade. Ou seja, os apóstolos pensavam em todos e não neles em si. Usar texto fora do seu contexto só servirá de pretexto para se forjar falsas doutrinas. Naquela época, os judeus que confessassem publicamente que Jesus era o Cristo eram expulsos das sinagogas, ou seja, das igrejas, das suas casas, de seus trabalhos e do convívio social, pelos outros judeus que não aceitavam Jesus como seu Messias. Por isso que gerou tal necessidade e necessitados entre os judeus convertidos ao cristianismo. Jesus e os apóstolos daquela época estavam sempre prontos a servir e não a serem servidos. E Jesus não disse que todas as pessoas ricas deveriam vender tudo o que possuísse e desse tudo para as igrejas, pastores, bispos, padres e etc. Jesus disse para um único rico vender tudo e que desse aos pobres e necessitados. Leia Mateus, capítulo 19, versículo 21 e 22,
Marcos 10, versículo 21 e 22, Lucas 18, 22 e 23, como também Lucas 19, 8, João capítulo 13, versículo 29, Romanos 15, 26. Ou seja, um único versículo na Bíblia toda, no Novo Testamento, que Jesus disse que mandou um rico vender tudo, e não era para dar para a igreja, para o templo, para a manutenção, não, dá aos pobres necessitados. Só que as pessoas estão torcendo a palavra. Não façam isso, ok? Essa minoria aí, não faça mais isso, para que não exista mais nem minoria fazendo isso também, tá bom, meus irmãos? Não façam isso, em nome de Jesus. Existe na palavra de Deus um alerta para esses apóstatas da fé, a lei da semeadura. Se lançarem maldição sobre alguém, a maldição voltará dobrada para eles. Então, que eles parem de estar amaldiçoando as pessoas, ovelhas ou fiéis, para que eles mesmos não sejam amaldiçoados com suas próprias maldições. Como bem diz o adágio popular, o feitiço voltou ao feiticeiro. Mas se preferirem corretamente lançarem bênçãos sobre as pessoas, ovelhas ou fiéis, a bênção voltará multiplicada para eles. Gálatas, capítulo 6, versículo de 6 a 10. E também Marcos 4, 24. Então lhes disse, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Também leia Lucas 6, versículo 27 a 37, Romanos capítulo 12, 14 a 21. Então, não estão só nas minhas palavras, está na palavra de Deus aqui. Eu estou citando os versículos para você conferir, ok? Desejo do mais profundo do coração que Deus abençoe, libertando e salvando estes pastores, apóstolos e demais sacerdotes, né? Missionários, ovelhas, fiéis, padres, cardeais, arcebispos, diáconos, reverendos, seja quem for, para que eles voltem ao primeiro amor que eles tinham quando se converteram, em nome do Senhor Jesus, amém. E que reflitam mais sobre o que diz os textos de Mateus 6, 19 a 21 e Lucas 18, 18 a 30, bem como os a seguir. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Às vezes, há caminhos que ao homem parece correto, mas o fim deles é caminho de morte. Às vezes estão fazendo isso pensando que estão fazendo bem para aumentar a igreja, para reformar a igreja, aumentar a igreja, construir outros templos em outros lugares, mas Deus não se agrada disso, ok? Embora a intenção seja boa, mas o resultado não é nada bom. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, você que está nesse caminho, né? Você que é uma minoria, ok? Que Deus lhe abençoe, lhe salve, lhe liberte disso e se conserte diante do Senhor. Esse é o meu desejo do mais profundo coração. A prosperidade no sentido bíblico é real e verdadeira. Diz que teremos todas as nossas necessidades supridas. Nós vimos lá, a janela dos céus aberta, lá em Malaquias. Salmo 1:3. O justo, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, porque é dizimista. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ok? É a medida das bênçãos de Deus para nós, segundo sua vontade, não tratando-se apenas de ser rico, endinheirado, mas de obter-se ótima saúde, receber dons espirituais, ter a alegria da salvação, um bom cônjuge,
filhos obedientes e fiéis a Deus, gozar da paz que excede todo entendimento, segurança e etc. Existem pessoas que possuem muito dinheiro, mas que não possuem quase nenhuma dessas coisas. E às vezes até cometem suicídio. Vivem em depressão. Todavia devemos ter muito cuidado e evitarmos os extremos. A doutrina da prosperidade, que é de Deus, e a doutrina da miserabilidade, que não é de Deus. Tem que ter o equilíbrio. A prosperidade é de Deus. O profeta Malaquias, como porta-voz de Jeová, nos capítulos de 1 a 4, tem a árdua tarefa de transmitir para a sua geração a justa vontade de Deus aos homens, na qual condenava a perversão na adoração. Então, eu usei o texto de Malaquias, capítulo 3, de 7 a 12. Eu estou falando por que Malaquias escreveu isso. Porque de devolver o dízimo. Deus ordenou. Ele explica detalhadamente ao povo os seus pecados e os adverte a respeito do julgamento de Deus, que se não se arrependerem, serão severamente castigados. Havia profanação dentro e fora do santuário, ou seja, da igreja, e total desrespeito para com Deus, como havia no tempo do profeta Isaías. Aí você lê Isaías capítulo 1, versículos de 10 a 17. Malaquias advertiu ao povo e aos sacerdotes sobre os perigos de uma adoração vazia, existencial e espiritualmente, inútil e cheia de falsidade. Transformar o culto a Deus numa adoração mecânica, repetitiva, simplesmente religiosa. Estavam mais preocupados em serem aprovados pela sociedade, pelos homens, do que serem aceitos por Deus, chegando ao ponto de quererem enganar o Senhor. Seus cultos sem fé e obediência eram feitos para satisfazer a carnalidade, a fome por novidades ou ventos de doutrinas, de um povo sem atitudes de arrependimento e carregados de pecados. Efésios capítulo 4, versículo 14, 15. Você confere aí. A adoração hipócrita ofende ao Senhor. Era preferível que eles não adorassem desse jeito, que fechasse as portas da igreja, até que pudesse expressar a adoração em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Naqueles dias, a condição financeira de Israel era muito precária e considerava os dízimos e as ofertas desnecessários. Deus classifica estes infiéis de crentes desviados. Crente é aquela pessoa que crê em Deus. Conforme diz Malaquias 3,7, vos desviastes. Então é um crente desviado. Um cara que crê em Deus está desviado da fé. Não está devolvendo o dízimo. Para um povo que não estava totalmente comprometido com o Senhor, dizimar e ofertar era um grande desafio. Foi para estas pessoas que o Senhor disse, provai-me nisto após a devolução. Malaquias 3,10. Era um chamado para avançar pela fé e fazer o que deveria ser feito, como também dizimar e ofertar, crendo nas mais ricas bênçãos prometidas por Deus. O dízimo é a 10ª parte dos rendimentos, ou lucros, consagrados a Deus. São regulares e ordenados pelo Senhor dos Exércitos. Quer seja de plantas ou animais, tinham que ser separados para Deus. Sua não devolução seria considerada como falta de fé, incredulidade e desrespeito aos estatutos e juízos do Senhor, e como consequência trazendo castigos aos desobedientes, através dos anjos e espíritos malignos, que agem como gafanhotos, causando dor com as perdas. Hebreus 10, 38, Novo Testamento. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Levítico 27, 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, tanto do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. 32. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Tiago 4, 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedi. Mateus 7, 7 e 8. Pede e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra.
e ao que bate se abre. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, você tem que devolver os dízimos e ofertar com alegria, sabendo que você não está fazendo para os sacerdotes católico ou evangélico, você está fazendo é para Deus. E Deus vai te recompensar. Se Ele não recompensasse, você tinha que devolver, porque era obrigatório. Mas além de você devolver, Ele promete, até diz, olha, prova, começa a experimentar, a devolver, se eu não vou te abençoar. E você vai estar salvo, porque você não vai ser considerado como um ladrão. É um dos requisitos da salvação, você ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem fé, você crê na palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, e conhecereis a verdade você libertará. Você vai ser próspero pela fé. Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Ou seja, quando você ora pela paz de Jerusalém, você vai prosperar. Porque Israel é a oliveira. E nós, os cristãos, somos os zambujeiros enxertados na verdadeira oliveira, que é Israel. Ore pela paz de Jerusalém, pela conversão dos judeus ao cristianismo, ok? Deus vai lhe abençoar por isso, porque aqueles que abençoarem Israel vai ser abençoado, ok? Malaquias 3:8 e 4:1 a 2. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença às vezes você não vê aqui na terra, mas quando a pessoa morre você vai ver a diferença, ou ela mesma vai ver a diferença. O sentido essencial dos dízimos e das ofertas é um sinal de agradecimento à gratuidade pelas bênçãos e favores recebidas de Deus, como, por exemplo, família, saúde, trabalho, moradia, veículo, estudo, dons espirituais, bens materiais e muito mais. É uma resposta, uma atitude de reverência, devoção, adoração e prova do nosso amor, fé, esperança e obediência depositadas no Senhor, que brota do coração de quem crer e que sabe ser grato a Deus. O que devolvemos é a simples entrega de algo que não nos pertence, pois pertence somente a Deus. Ao fazermos a devolução, o Senhor nos concede a garantia da prosperidade, da saúde, da proteção e da bem-aventurança, afastando males, pragas, desgraças e dores causadas pelas perdas, por todas as espécies de anjos, espíritos gafanhotos, devoradores e consumidores. Deuteronômio capítulo 28, versículo de 1 a 14. Muitos cristãos estão sofrendo grandes prejuízos na sua vida espiritual e material por falta de conhecimento bíblico. Mateus 22 e 29. Falta de temor a Deus. Salmo 111, 10. E por avareza. Lucas 12, 15 e Efésios 5, 5. Os dízimos e as ofertas devem ser entregues na igreja local onde congregamos e nos alimentamos espiritualmente, onde celebramos a fé e o amor a Deus. Agrada a Deus quando os cristãos fazem essas entregas espontâneas e mensalmente, ajudando a igreja a cumprir sua missão de conduzir as pessoas até Jesus Cristo, tornando a igreja vitoriosa. A dinâmica da evangelização requer muitos investimentos, gerando muitos gastos. Assim sendo, estes recursos servem para cobrir as despesas para manutenção do templo, automóvel, se houver, bem como o salário dos pastores, padres e demais funcionários contratados com os respectivos encargos trabalhistas, pagamentos de conta de água, luz, telefone, aluguel ou prestação de prédio adquirido, material de escritório e limpeza, construção ou reforma do templo, sonoplastia, impostos e aquisição de material para desenvolvimento do trabalho de evangelismo e discipulado. Mateus 28, 18 e 20. Deus se agrada ao que oferta com semblante de felicidade.
2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. É bom lembrarmos que os dízimos e as ofertas não salvam ninguém, pois a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus. É um dom, presente dado a nós por Deus. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais preparou para que andássemos nela. A salvação é pela fé. Se você que tem fé em Deus, você dizima, devolve para o crescimento da obra e para você ter uma celebração na igreja local, ok? Se você não tem fé, não precisa nem ir para a igreja e nem ler Bíblia. Fica no mundo, não tem fé. Mas se tem fé, agrade a Deus. Que Deus se agrada dos que se agradam dele. E verifique se na igreja que você frequenta ou vai frequentar possui alguma prática ou forma de adoração a outros deuses, idolatria, necromancia, feitiçaria, perversão sexual, não acreditar na doutrina da Santíssima Trindade de Deus ou qualquer outros meios de doutrinas que a palavra de Deus as reprove ou abomina, para que você não seja participante no investimento dessas práticas pagãs, através dos seus dízimos e ofertas. Deus não terá compromisso de abençoar você pelo fato de você investir em prática religiosa que o Senhor abomina. Ao invés disso, irá amaldiçoá-lo, como dizem Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 a 14, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e Apocalipse 22, versículo 15. Ou seja, o dízimo é uma benção para o cristianismo. Só que você tem que ver que na religião que você frequenta ou vai frequentar, se tem alguma coisa que é contrária à palavra de Deus. Ok? Porque senão você vai estar investindo em obras que desagradam a Deus. Reflita. Veja esse vídeo novamente. Anote os versículos, leia na sua Bíblia Católica Evangélica. Ok? E para todos os sacerdotes, aquela minoria que eu citei, Deus ama você, meu irmão, minha irmã. Faça diferente. Faça diferente para Deus lhe abençoar. E é uma questão de salvação da sua alma. Você viu que lá as pessoas expulsavam o demônio e faziam milagres. Jesus disse que não vos conheço. Apartai-vos de mim. Deus conhecia? Conhece. Mas não conhecia no sentido de ser aqueles que obedecem. Fazem a obra por usura, por ganância. Não faça isso. Eu sei que muitos de vocês, dessa minoria, estão fazendo isso por ignorância, por inocência. Porque na igreja que vocês se converteram, né, vocês foram doutrinados assim. E a culpa não é nem de vocês, é do líder maior que fundou a denominação que está ensinando isso. Mas ele também merece salvação. Repasse isso ao seu líder também maior para que se converta. Amados irmãos, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, né, o seu like, aperte, dá um clique em cima do joinha. Inscrever-se no canal, está escrito lá, basta você clicar em cima, inscrever-se no canal, porque a inscrição já é automática, é gratuita, não paga nada. E clique em compartilhar, uma forma de evangelizar, tá bom? Que Deus lhe abençoe ricamente, abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém.